Olá a todos, meu nome é Diego, bem-vindos ao canal Movimentos da Humanidade. Esse é meu primeiro vídeo. A minha intenção com esse canal é trazer alguns fatos históricos e movimentos humanos e tentar falar sobre eles de uma ótica mais simples, e com isso buscar trazer consciência para as pessoas a partir de assistirem, refletirem e, se desejarem, pesquisar mais o conteúdo passado aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre uma religião que eu não me aprofundei muito em ações, em vivência prática. Se trata da Umbanda. Então, vamos lá. A Umbanda é uma religião brasileira sincrética, ou seja, uma fusão de diferentes cultos e doutrinas religiosas, que combina elementos de diversas tradições religiosas, incluindo o catolicismo, o espiritismo, kardecista e outras religiões afro-brasileiras. Ela é marcada por uma forte conexão com os espíritos ancestrais e elementos da natureza. Dentre suas raízes e tradições africanas, as tradições religiosas africanas desempenham um papel crucial na formação da Umbanda. As religiões de matriz africana, como a religião Yorubá, ou religião dos orixás, a religião Bantu e outras, foram trazidas ao Brasil pelos africanos em uma época durante o período colonial. Orixás são divindades africanas que representam forças da natureza e aspectos da vida humana. São cultuadas em várias religiões africanas e afro-brasileiras. Na época do período da escravidão, de 1500 a 1888, milhões de africanos foram trazidos ao Brasil como escravizados. Eles trouxeram suas tradições religiosas, que começaram a se misturar com o catolicismo imposto pelos colonizadores. Os escravizados muitas vezes associavam seus orixás a santos católicos para disfarçar suas práticas religiosas. Esse sincretismo foi um passo crucial na formação da Umbanda. Influências kardecistas e espirituais. A partir do final do século XIX, o espiritismo kardecista, uma forma de espiritismo codificada por Allan Kardec na França, chegou ao Brasil e influenciou fortemente a prática espiritual no país. A Umbanda começou a se formar como uma religião sincrética que incorporava elementos do espiritismo kardecista, como a comunicação com os espíritos, com as tradições afro-brasileiras e católicas. A primeira manifestação oficial da Umbanda foi em 15 de novembro de 1908 e foi oficialmente fundada pelo médium Zélio Fernandinho de Moraes, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Durante uma sessão espírita, Zélio incorporou o espírito do caboclo das 7 encruzilhadas, que anunciou a criação de uma nova religião, que acolheria a todos, sem distinção. O primeiro terreiro foi estabelecido, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, onde se praticavam rituais que combinavam elementos africanos, espíritas e católicos. A partir daí, foi feita uma expansão e uma consolidação. Na década de 1930 a 1940, a Umbanda começou a se expandir pelo Brasil, especialmente nos centros urbanos do Rio de Janeiro e São Paulo. O movimento também ganhou adeptos em outros estados, como a Bahia, consolidando-se como uma religião importante no cenário religioso brasileiro. Durante as décadas seguintes, a Umbanda passou por processos de organização e codificação de suas práticas e doutrinas. Surgiram várias federações e associações para unir os terreiros e promover a religião. A Umbanda tem suas entidades e seus guias espirituais. Alguns deles são os orixás, que eles continuam a ser cultuados, com cada um representando aspectos específicos da natureza e da vida humana.
Guias espirituais são espíritos de luz que trabalham para ajudar os seres humanos. Os principais guias incluem pretos velhos, espíritos de antigos escravizados africanos, conhecidos por sua sabedoria e compaixão. Caboclos, espíritos de indígenas brasileiros, associados à força e à conexão com a natureza. Crianças erês, espíritos infantis que simbolizam pureza e alegria. Exus, entidades que atuam como mensageiros entre os humanos e os orixás, muitas vezes mal compreendidos como entidades malignas, mas que são fundamentais para o equilíbrio espiritual. Sob certa análise, podemos observar que no caso dos espíritos que se apresentam como crianças, não há alusão à raça ou cor. Na verdade, em se tratando de espíritos, essa distinção realmente não existe. Mas no caso de caboclos, os índios, e pretos velhos, os negros, as caracterizações envolvem distinção de raça. Por que isso? Na verdade, a Umbanda verdadeira nasceu entre os humildes, e os planos de seus organizadores visavam a homenagear essas duas raças ou grupos étnicos, que foram e são até hoje tão discriminadas, sofrendo tantas perseguições. Uma forma também de mostrar aos civilizados brancos, que fossem índios, pretos, amarelos, verdes ou de qualquer outro tipo, todos, indiscriminadamente, eram e são seres da criação, e portanto, após o desencarne, as classes sociais, as cores de pele e o possível poderio econômico deixam de existir, e as lições que o espírito tem de aprender estão muito mais relacionadas ao amor, ao desprendimento e à sabedoria. Era através da utilização dessa energia que lhes era cedida que muitas dessas entidades podiam atuar no mundo físico em que vivemos. Se em qualquer lugar onde se prega a religiosidade, você perceber que há por meio dos praticantes, e no caso de ser espíritas, às vezes de supostas entidades, uma tendência a valorizar o status social de um ser encarnado, comece a desconfiar. Porque diante dos verdadeiros emissários da luz, não há e não pode haver diferenciação por condição social entre os encarnados. Apenas os encarnados veem a matéria e o material como algo muito importante. Entre os seres espirituais, a matéria não há valor. Então essa diferença existe sim, mas nas camadas mais inferiores, ou planos inferiores, como quiserem, de evolução. Jamais nos planos mais elevados. O espírito não faz distinção de valores e de poder financeiro na matéria. Rituais e práticas. As sessões de Umbanda, que são os encontros realizados nos terreiros, onde os médiuns incorporam os guias espirituais para oferecer consultas, curas, orientações aos participantes. Oferendas e despachos são práticas comuns para agradar os orixás e guias espirituais, visando obter proteção, cura ou solucionar problemas. As datas comemorativas dos orixás e santos sincretizados são celebrados com muita alegria, com festas, músicas e danças. Alguns dos principais princípios filosóficos da Umbanda são a caridade, um dos princípios fundamentais, tanto material quanto espiritual. Eles estimam muito a caridade. O respeito à natureza. A Umbanda enfatiza a importância do respeito e da harmonia com a natureza, refletindo as origens africanas e indígenas da religião.
O sincretismo e a inclusão. A religião promove a inclusão e o respeito por todas as crenças, refletindo seu caráter sincrético e plural. Para resumir, a Umbanda é uma religião rica e diversa que nasceu da confluência de várias tradições religiosas e culturais, desde suas raízes africanas, passando pelo sincretismo durante o período de escravidão e a influência do espiritismo kardecista até seu desenvolvimento e consolidação no Brasil. A Umbanda se destaca como uma expressão única de espiritualidade brasileira. Sua cosmologia interna, com a veneração dos orixás e a atuação dos guias espirituais, reflete a profunda conexão com a natureza e o compromisso com a caridade e a inclusão. Eu, quando fui adolescente, eu tive uma experiência com Umbanda. Quer dizer, eu tive experiência já desde novinho. Desde novinho eu tive uma experiência que foi parentes que pertencia a essa religião pegarem doces meus para deixar de oferenda para estátuas em cima da geladeira. E eu fui muito contrário a isso, né? Esperei a pessoa que era mais velha sair para me arrastar a cadeira e pegar de volta meus doces. Criança, eu falando, a estátua não come doce, eu como. Mas eu tive uma outra experiência que me trouxe algum respeito sobre a religião, que foi quando adolescente, que uma vez eu estava com alguns amigos, eu já não sou mais adolescente, hoje em dia um jovem adulto, no início dos 30 anos, quando eu era adolescente e faltou rolê para mim e uma turma de amigos, e chegou um outro camarada que falou pra gente, meio da semana, falta de rolê, vamos ali comigo. E eu fui parar, eu e meus camaradas fomos parar num terreiro de Umbanda, onde tava tendo um ritual, tava tendo umas pessoas, tinha uma senhora que eu acho que era a líder, a mãe de santo líder do terreiro, sentada num trono e tal, que tinha que cumprimentar ela. E tinha um pessoal andando ao redor da fogueira e oferecendo bebida. E chegaram a me falar, quando o santo passar na sua frente, a pessoa que está incorporada com o santo passar na sua frente e te oferecer bebida, você tem que beber, porque não beber é um desrespeito com o santo, com tudo. E aí foi onde aconteceu, toda garrafa, toda bebida que parava na minha frente, parecia que quanto mais eu aceitava, mais eles me ofereciam. E na época eu era fraco para bebida, eu não costumava beber. Apesar de ter crescido em um bar, em um boteco, um bar de periferia, cheio de bebidas, exatamente por isso e por exemplos de família, eu rechaçava um pouco a bebida. Então fui beber, curtir mesmo. Já era tarde, já era com meus 17, 18 anos de idade. E teve que começar daquele início que um copo de vinho, meio copo de vinho já me deixava grogue. E ali foi uma situação em que eu bebi muito. Algumas das bebidas eu até conhecia, eu reconhecia do bar, algumas marcas de bebida, e eu sabia que eram muito fortes. E ainda mais pra mim, sem o costume, eu comecei a certo momento a querer rejeitar, mas também havia o receio de isso ter consequências espirituais depois. E aí eu fiquei pensando, tô bebendo coisa que daqui a pouco eu não vou nem saber onde eu tô mais, não vou nem saber chegar em casa. E foi muito engraçado que no momento que eu pisei para fora do local da festa deles, eu estava completamente são. Isso me surpreendeu muito.